Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a memória de Nossa Senhora Rainha, que é uma celebração intimamente ligada à solenidade que nós celebramos no domingo passado. Celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus e celebramos hoje a Virgem Maria que, assunta ao céu, elevada ao céu, é coroada de glória. Aqui nós vemos hoje então aquela cena do Apocalipse, a mulher coroada com a coroa de 12 estrelas. Para nós, filhos de Nossa Senhora, de um modo todo particular, para aqueles que somos consagrados a Nossa Senhora, é um dia especialíssimo, porque nós a reconhecemos como nossa Rainha e Senhora, nós, seus servos e súditos, escravos. Então, hoje é um dia tão particular de nós recorrermos à nossa Rainha, pedindo a ela que nos conceda aquela graça principal que ela quer conceder a todos nós, que nós amemos o seu Filho com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência. E exatamente esta realidade que a liturgia da palavra hoje nos apresenta. Parece haver uma contradição entre a primeira leitura e o Evangelho, porque enquanto o Evangelho apresenta a dificuldade da salvação, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem, do jovem rico que recebeu o chamado de Nosso Senhor e que, como não respondeu afirmativamente, voltou cheio de tristeza. Então o Evangelho nos apresenta a dificuldade da salvação, enquanto a primeira leitura nos mostra a generosidade de Deus, como Deus se manifesta aqui na primeira leitura, generoso. E nós veremos que não existe contradição nenhuma, existe uma complementariedade. Muito bem, meus irmãos, nosso Senhor age com todos nós como agiu com Gedeão. Como Deus é paciente e como Deus se empenha para a nossa salvação. A primeira leitura nos mostra então Gedeão, diz assim, que ele estava sacudindo o trigo para com aquela palha ele se esconder dos madianitas, ele se esconder dos inimigos de Israel. E Deus aparece a ele e diz: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão está num ato de covardia. Gedeão, nós poderíamos dizer, estava em pecado e Deus o procura porque deseja a sua salvação. Meus irmãos, espiritualmente esta passagem deve encher de coragem e esperança não apenas aos pecadores, não apenas àqueles que se veem numa situação de pecado, de prisão, de necessidade, de libertação, mas para todos nós que percebemos algumas amarras que nos impedem de progredir no amor de Deus. Deus quer a nossa conversão, Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa santificação. E Deus, quando se empenha para salvar uma alma, Deus dará tudo de si. É por isso que, se nós estivermos dispostos a corresponder, nós seremos salvos, nós seremos santos. O jovem rico ontem não se salvou porque ele não pediu a ajuda de Nosso Senhor. Nosso Senhor o chamou, ele ouviu o chamado de Nosso Senhor e ele não fez nada. Ele se prendeu na sua tristeza, ele se prendeu na sua miséria e voltou triste. Mas se ele tivesse pedido a misericórdia de Nosso Senhor, se ele tivesse sido insistente como Gedeão, nós veremos daqui a pouco, o foi durante muito tempo na sua vida,
ele seria um apóstolo. Nós conheceríamos o seu nome, porque foi esta vocação que Deus concedeu àquele jovem de ontem. O chamou para fazer parte dos seus, mas ele não foi humilde o suficiente para suplicar a misericórdia de nosso Senhor. Enquanto Gedeão, na vocação, é a vocação de Gedeão, ele foi humilde para suplicar a ajuda de Deus, que Deus viesse em socorro à sua pouca fé, que Deus viesse em socorro à sua pequenez. Voltemos então ao texto. Deus aparece a Gedeão na sua covardia, no seu medo, ali querendo se esconder dos seus inimigos, e Deus diz, e o anjo diz, o Senhor é contigo, valente guerreiro. E Gedeão diz, começa o diálogo, se Deus está comigo, se Deus está conosco, por que então que tudo isso está acontecendo? Porque se Deus está comigo, por que tanta coisa difícil e triste está acontecendo? Se Deus está conosco, por que essas tribulações estão nos visitando? Quantas vezes fazemos essa pergunta, né, meus santos? Pois bem, Gedeão fez. E Deus reafirma. Deus diz, não, eu estou contigo. E tu irás salvar Israel das mãos dos madianitas. Ele diz, se achei graça diante de ti, dá-me um sinal. Aqui, a sua miséria, isto é, ajuda a minha pouca fé. Eu sou fraco, ele diz aqui nos versículos anteriores, eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pobre, faço parte de uma tribo que não é nada em Israel e sou o menor na minha casa. Mas Deus escolheu exatamente aquele e o chama de valente guerreiro. Então ele diz, versículo 17, se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo, não te afastes até que eu volte. Ele prepara então uma oferenda a ser feita a Deus, apresenta ali ao anjo, e o anjo dá a ele o sinal de que ele necessitava. Faz com que as chamas brotem da pedra sobre a qual o sacrifício, a oferenda foi apresentada, e consumisse toda aquela oferenda. Então Gedeão se enche de coragem. Ele vai, nos capítulos posteriores, ele destrói o altar de Baal. Ele se parece agora com o profeta Elias. Ele destrói o altar de Baal, que o seu pai tinha colocado, quer dizer, que o seu rei, que o seu chefe tinha instalado naquela tribo, ele destrói. Os seus conterrâneos lhe desejam a morte, ele foge, mas já está ali, firme e forte. Mas logo depois, no capítulo 7, Josué então cai novamente em desânimo. No capítulo 6, versículo 33, ele mais uma vez pede um sinal a Deus. Diz, meu Deus, eu estou vacilando de novo, tenha misericórdia de mim, me dá um outro sinal. Meus irmãos, o que nós devemos aprender aqui com Gedeão não é ficar pedindo sinal a Deus, mas é pedir a Deus auxílio para a sua fraqueza. Gedeão era vacilante na fé, Gedeão era fraco na fé, e ele fazia o quê? Ele fez como aquele jovem rico que, ouvindo o chamado de Jesus, foi embora triste. Não, ele suplicou. Isto é, então, se você se depara com a sua limitação, com a sua miséria, com as suas amarras, não fique pensando como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não fique pensando como é difícil este pecador que sou eu entrar no reino dos céus. Mas fique pensando na palavra de nosso Senhor. A Deus tudo é possível. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Não nos detenhamos nas nossas limitações, misérias, pecados e má vontade. Isto é, aquela pouca disposição em seguir, em servir nosso Senhor. Mas detenhamo-nos diante da boa vontade de Deus, que não me negará graça alguma
para a minha salvação. Admiremos a boa vontade, a misericórdia de nosso Senhor, que está disposto a nos dar um coração que o ame e que se encante com a sua vontade. Admiremos nosso Senhor, que queira ser nosso amigo, apesar da nossa pouca fidelidade. Esta deve ser a nossa admiração. Pois bem, Gedeão vai, versículo 36, diz: Senhor, não fique irritado comigo, mas me dá um outro sinal de que o Senhor mesmo está me chamando para isso. Eu vou colocar um tapete de lã no lado de fora. E aí, amanhã de manhã, Senhor, se o Senhor mesmo me chama, que o tapete esteja molhado e a terra ao redor esteja seca. Deixa eu ver, que eu sempre me confundo se é a terra ou se é o tapete. Eis que vou estender o tapete de lã, se o orvalho cair sobre o tapete, que o tapete esteja molhado e a terra seca ao redor. E assim aconteceu. Mas esse homem, ele era muito difícil. A sua fé era muito vacilante. Ele se sentia muito incapaz. E ele tinha um medo danado de se entregar a Deus. Eu acho que é mais ou menos a radiografia da alma de muitos aqui, né? Um medo de se entregar. Um medo de entregar tudo a Deus e de alguma maneira, tudo perder para Deus. Perder tudo, como fala o evangelho de hoje, né? Quem perder tudo, ganhará muito mais. Ele tinha medo. Ele cria, mas parte dele ainda resistia. Ele diz: Senhor, que não se acenda a vossa ira contra mim. Versículo 39. Senhor, que a vossa ira não se acenda contra mim, mas eu vou pedir um outro sinal. É o último, eu prometo. Eu prometo. Se ele pudesse beijar os dedos, ele faria. Eu prometo. É o último sinal. Que agora o orvalho caia sobre a terra e o tapete fique seco. Se o Senhor fizer isso, eu me entrego totalmente e de verdade. E Deus, que queria ganhar o coração daquele homem, Deus assim fez e ganhou-lhe o coração. Meus irmãos, confiemos na misericórdia de Deus. O evangelho de hoje nos mostra que o caminho da salvação não é um caminho fácil. Que o caminho da salvação não é um caminho que qualquer um pode alcançar e chegar, atingir. Não é. Como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Isto é, leiamos aqui como é difícil o apegado a si, o apegado à sua própria vontade, o apegado à sua própria vida, o apegado aos seus próprios planos, o apegado aos seus próprios desejos e gostos. Como é difícil quem não quer renunciar a si mesmo, chegar à vida eterna, alcançar o reino dos céus. Ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Peçamos, supliquemos, peçamos por intercessão de Nossa Senhora, da nossa rainha, da Nossa Senhora. Minha mãe, pede por mim, minha mãe. Eu não sei pedir, eu não sei o que pedir, nem eu sei como pedir. Intercede por mim, minha mãe. Minha mãe, assim como a Senhora ensinou Jesus a fazer as primeiras orações, assim como a Senhora ensinou Jesus menino a dar os primeiros passos, me ensina a rezar, me ensina a amar o teu filho, me ensina a dar os primeiros passos na fé. E não tenhamos dúvidas, meus santos, de que ela quer nos ensinar, de que Deus quer nos ensinar por meio da sua Santíssima Mãe. Mas precisamos ser humildes, precisamos pedir a Deus a graça. Se você, meu santo, minha santa, ficar apenas triste porque você é um grande pecador, porque você é uma grande miserável, porque você tem muitas fragilidades e você tem muitas feridas espirituais, você vai voltar para casa triste, no seu pecado, na sua miséria, nas suas amarras. Mas se você se voltar para Deus e disser: Senhor, me ajuda, eu sou rico e eu não quero me desapegar, me ajuda, nós voltaremos para casa com o coração cheio de alegria. Alegria esta que o jovem rico do evangelho de ontem não experimentou, porque não foi humilde o suficiente para suplicar.
confiados no amor de Deus e no amor da nossa Mãe, Senhora e Rainha, supliquemos hoje, mais uma vez, a graça da generosidade a Deus, que nós aprendamos a amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.